gratuito para concursos públicos e após um bom tempo sem postar nenhuma aula, eu vou tentar reformulando o blog, estar reformulando o curso por conta de necessidades de ordem técnica. Eu adquiri um novo equipamento, adquiri um tablet e eu quero ter aulas mais céleres e que eu possa gravar e logo após gravar postá-las através do YouTube. Então a gente vai fazer agora o curso gratuito para concursos públicos na versão Drops, que são pequenos vídeos curtos, em que eu vou estar trazendo dicas para você de várias matérias e dicas interessantes, de assuntos pertinentes, assuntos diferenciados. Eu comecei aqui a pensar em 3 assuntos, em 3 matérias diferentes: direito constitucional, direito processual penal e direito civil. E para começar falando sobre direito constitucional, revendo uma aula que eu dei há quase 2 anos atrás sobre poder constituinte, originário. E se você tiver alguma dúvida nesse sentido, você só procurar a aula aí no blog e acessar a aula que tem o título Poder Constituinte. E eu falei do poder constituinte originário, né, das suas características de inaugural, que ele inaugura, da sua característica de absoluta independência com a velha ordem constitucional. É um poder fundador, porque ele funda um novo Estado. O professor Michel Temer, constitucionalista, que por um acaso hoje é o vice-presidente da República, ele diz em sua obra que o poder constituinte originário, ele na verdade é a força que gera um novo Estado. Apesar do Estado permanecer o mesmo geograficamente, do Estado permanecer o mesmo sob o ponto de vista geográfico, sob o ponto de vista populacional, como se um novo Estado se fundasse. E essa característica do poder constituinte originário. E o poder constituinte de primeiro grau. E o poder constituinte de segundo grau, ou derivado, o professor Pedro Lenza, na sua obra, ele vai trazer alguns. Ele vai falar do poder constituinte derivado decorrente, e isso eu falei, me lembro, na aula sobre o poder constituinte, que é aquele poder constituinte que os estados, você sabe muito bem que o conceito de federação é um conceito que vai estar abarcando basicamente na sua estrutura original da Federação Norte-Americana 2 entes federados, a União e os Estados, que abrem mão da sua soberania em favor da União e passam a ter autonomia. Não são mais estados, deixam de ser uma confederação, que é um conjunto de estados soberanos, e esses estados que antes soberanos deixam de ser soberanos, se unem numa união perfeita e formam uma federação. O federalismo brasileiro tem uma característica sui generis, porque ele não tem essa característica bipartite, ele é tripartite, porque, ou melhor, quadripartite, porque os entes federativos, os entes federados, as pessoas jurídicas de direito público interno, elas são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Portanto, isso pode cair numa prova preambular, isso pode cair numa prova objetiva. Esses são os entes federativos da Federação Brasileira. Mas o que eu queria dizer é que o poder derivado decorrente é aquela competência que o poder constituinte originário vai delegar aos Estados-membros para que eles se auto-organizem através das suas próprias constituições. E ele é chamado também de poder constituinte derivado de segundo grau. Por quê? Porque ele vai derivar-se de um poder, que é o poder constituinte originário, que seria o poder de primeiro grau. E, como vocês sabem,
nessa troca de soberania por autonomia, os estados, eles, apesar de não mais serem soberanos, e a soberania ela tem muito mais importância no que diz respeito à comunidade internacional. Por exemplo, o Estado membro não pode declarar guerra, ele não pode celebrar a paz, ele não pode, em seu nome, fazer movimentações diplomáticas com outros estados. Quem faz isso é a União. Porém, o Estado-membro ele tem todas as prerrogativas, ele pode se auto-organizar e ele se auto-organiza através das constituições estaduais. Isso está lá na Constituição, que diz que os Estados-membros, após um ano decorrente da promulgação desta Constituição, eles, observando os princípios constitucionais, as suas assembleias legislativas iriam editar as constituições estaduais. E aí a pergunta que se faz e que é importante para você saber, e o professor Pedro Lenza traz isso na sua obra, traz julgados, inclusive, de tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal. A pergunta que pode cair numa prova discursiva seria o seguinte: poder, ao mesmo tempo que a Constituição da República ela diz que o Distrito Federal e os municípios são entes federados, são entes federativos, ou pessoas jurídicas de direito público interno, eu poderia dizer que o Distrito Federal e os municípios, eles têm o que nós acabamos de chamar de poder constituinte derivado decorrente, ou seja, eles têm a possibilidade de se auto-organizar através de constituições. Aí a gente precisa fazer uma separação, separar essa pergunta em duas partes, a parte A e a parte B. Com relação ao Distrito Federal, já existe julgado dizendo que o Distrito Federal ele tem características muito mais próximas de um Estado-membro do que de um município. Daí, por conta do poder constituinte originário, ou melhor, do poder constituinte decorrente, decorrente do Distrito Federal, que vai se abeberar no poder constituinte originário, logo, é um poder constituinte segundo grau. Na feitura da sua lei orgânica, e atente você, apesar do nome ser lei orgânica, o status dessa lei orgânica do Distrito Federal é de uma Constituição estadual. Então você pode responder porque o Distrito Federal ele vai apenas observar os princípios constitucionais na feitura da sua Constituição pela sua Câmara Distrital. A gente pode dizer sim que o Distrito Federal possui um poder constituinte derivado decorrente, para que ele realize a sua própria auto-organização através da elaboração da sua Constituição, que tem o nome iuris de lei orgânica, como os municípios. Por outro giro, quando a gente fosse debruçar sobre os municípios, e muitos doutrinadores que estudam a federação, o tema federalismo, que particularmente para mim é um tema muito caro, eu diria que é um dos temas que eu mais admiro em direito constitucional. Por exemplo, o professor José Afonso da Silva, ele critica de uma maneira veemente a inserção dos municípios como entes federativos. Ele não se conforma com o fato dos municípios terem ganhado essa autonomia pela Constituição de 1988, porque por diversas razões, pela impossibilidade fática aquilo que o professor Pedro Lenza chama de autonomia FAP, que seria a autonomia financeira, administrativa e política. Aí quando a gente vai pensar numa autonomia financeira, a gente sabe que o ente federado ele vai se socorrer, ele vai conquistar essa autonomia financeira através do fisco. E como você sabe, o fisco nada mais é do que uma locução latina, né, que fazia referência aos cestos divini,
né, aos cestos de fáscia, aí tem o termo fascismo, que são telas entrelaçadas que formavam o cesto, o cesto que os coletores de impostos do monarca colocavam os dinheiros dos súditos que eram recolhidos a título de tributos. Daí o termo fisco. O termo fiscal vem de fisco, do latim, fisco propriamente. E quando a gente pensa em autonomia financeira, é muito difícil a gente perceber, ou melhor, é muito fácil a gente perceber que dificilmente um município recém-criado, por interesses inconfessáveis, por interesses espúrios, com uma população pequena, uma população de baixíssima renda, vai conseguir sobreviver através apenas dos seus impostos. E aí esse município vai depender dos repasses fiscais do ente federado do Estado e muito mais largamente dos repasses fiscais da União. E aí a gente tem aquilo que a gente chama de um federalismo que parece muito mais um Estado unitário, dada a importância, a hipertrofia da União. E falando sobre essa impossibilidade, muitas vezes, do município alcançar a sua própria sobrevivência, não conseguindo alcançar a autonomia financeira, e observando essa crítica do professor José Afonso da Silva, eminente constitucionalista, a gente tem que os municípios, eles não têm aquilo que é chamado poder constituinte derivado decorrente. Justamente porque a Constituição vai dizer que os municípios, quando lavrarem, quando as câmaras municipais editarem a lei orgânica do município, essa lei orgânica não somente deverá observar a Constituição Federal, como também deverá observar a Constituição Estadual. Isso quer dizer que seria, alguns autores chamam que seria um poder constituinte derivado decorrente de terceiro grau, e isso nunca passou pela cabeça do constituinte originário. Então a gente tem o que você tem que saber para responder numa prova discursiva é que sim, os municípios, eles são entes federativos, eles são pessoas federativas, eles são pessoas jurídicas de direito público interno, eles compõem a federação, porém a eles não foi otorgado o poder constituinte derivado, o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder de se auto-organizarem através de constituições municipais, até mesmo porque a nomenclatura dessa lei maior do município é lei orgânica. Isso eu acharia importante você saber. Essa é a dica que eu trouxe para direito constitucional. Eu vou estar trazendo, e terminando, só para terminar, para você não ficar sem saber, um outro poder constituinte derivado que o professor Pedro Lenza traz na sua obra, no Direito Penal, Direito Constitucional Esquematizado, é o poder constituinte derivado revisor, que você sabe que é aquele poder constituinte que se exauriu nas emendas constitucionais de revisão. E aqui tem uma coisa importante, foi previsto nos atos de disposições constitucionais transitórias que após 5 anos haveria uma revisão, ou seja, a Constituição da República de 88 ela passaria por um processo de atualização, por um processo de se pensar a Constituição. E alguns professores de direito constitucional, dentre os quais eu posso citar a professora Flávia Bahia, ela diz que isso foi esse artigo nos atos de disposições constitucionais transitórias, ele foi uma tentativa de da Constituição
dos políticos, né, dos constituintes, de se precaverem do eventual plebiscito que poderia trazer uma nova forma e um novo sistema de governo, a saber, o parlamentarismo e a monarquia. Então, seria uma forma de, se houvesse, por conta do plebiscito, a mudança do sistema presidencialista e da forma de governo república, a gente seria uma forma, uma carta dentro da manga para que efetivamente isso fosse brecado. Coisas do Brasil que você tem que saber apenas para entender, porque, e é interessante porque a revisão que seria num constitucionalismo mais técnico, um pouco mais, digamos, mais forte do que a reforma, porque você sabe que o poder constituinte derivado reformador, ele vai se subsumir, ele vai existir nas emendas constitucionais, e você sabe que tem todo um processo gravoso, dificultoso, de se reformar a Constituição, de se emendar a Constituição, através das emendas constitucionais, a observação do quórum de 3/5, a votação nas duas casas legislativas, o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Senado da República, em 2 turnos de votação, com observação das cláusulas pétreas. Tudo isso você sabe, por isso que a Constituição brasileira é uma Constituição rígida, por essa dificuldade. O professor Alexandre de Moraes vai chamar a Constituição brasileira de super rígida, justamente tanto por essa dificuldade na elaboração das emendas constitucionais, bem como nas cláusulas pétreas, né, naquele núcleo intangível de normas constitucionais que não podem ser modificados. Então, a gente tem essa característica, e aí a gente vai olhar para o poder constituinte derivado revisor, que gerou as emendas constitucionais de revisão, porque à época, em 94, como efetivamente não houve a mudança nem da forma, nem do sistema de governo, questionou-se se essa revisão, ela efetivamente teria encerrado-se ali, né? Porque você tem 88, mais 5 anos, 93, que foi exatamente o ano do plebiscito. O Supremo Tribunal Federal foi questionado e ele respondeu que não. Apesar de não ter havido a mudança do sistema, nem da forma de governo, a gente ter permanecido uma república presidencialista, naquele momento, né, em outubro de 93, os constituintes revisores deveriam se unir, e diferentemente do quórum, da forma de se votar emendas constitucionais, a gente tem uma sessão única do Congresso Nacional, unicameral, em apenas um turno de votação, né? E apenas 6 emendas constitucionais de revisão foram votadas, e em 93 esse poder constitucional derivado, esse poder constituinte derivado revisor, ele se encerrou, ele se exauriu, ele não mais existe no nosso ordenamento. A única possibilidade de alteração constitucional formal as emendas constitucionais. Então termina aqui esse pequeno drops, Direito Constitucional, retornando ao curso gratuito para concursos públicos. Espero que tenha sido proveitoso para você. Eu não pude usar o quadro porque eu descobri da pior maneira possível que um quadro branco tem que ser limpo, que se você deixar fica muito difícil tirar a tinta. Eu vou estar tentando tirar, e para a gente aproveitar melhor as aulas com o uso do quadro.